Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a acentuação das palavras. Para podermos identificar se existe acentuação nas palavras, nós devemos primeiro identificar a sílaba tônica e depois verificar as terminações das palavras. Verificando a sílaba tônica, se a sílaba tônica estiver na última palavra da direita para a esquerda, nós dizemos que ela é oxítona. Se ela estiver na penúltima palavra da direita para a esquerda, então dizemos que ela é paroxítona. E se ela estiver na antepenúltima palavra, dizemos que ela é proparoxítona. De regra, antemão, todas as proparoxítonas serão acentuadas independentemente das terminações dessas palavras. Elas podem terminar em qualquer letra, as proparoxítonas sempre serão acentuadas. Ou seja, se a sílaba tônica estiver na antepenúltima palavra, ela sempre vai ser acentuada. Vejamos que aqui essas palavras oxítonas, paroxítona e proparoxítonas estão todas acentuadas no X. Por quê? Porque todas essas são proparoxítona. Vamos olhar aqui a palavra oxítona. Repare que quando falamos a palavra oxítona, a palavra tônica está no X. Se essa palavra tônica tivesse no na, ela seria, então, oxítona. Se a palavra tivesse no to, ela seria paroxítona. Como a palavra tônica está no X, ou seja, na antepenúltima palavra, então ela é proparoxítona. Assim também, paroxítona está também acentuada aí no X, ela também é uma proparoxítona. E a própria proparoxítona também é uma palavra proparoxítona, porque o X é a sílaba tônica. Então todas são acentuadas, embora todas terminem com A. Elas poderiam terminar com qualquer letra. Então vamos ver aqui, no segundo passo. Identificando a tonicidade das palavras, vamos então ver qual é a terminação dessas palavras. Ou seja, vejamos aqui que os monossílabos e as oxítonas, se elas terminam com A, E, O e os plural, elas serão então acentuadas. Temos exemplos aí da palavra pá, da palavra mês, da palavra só, da palavra pois, da palavra fé, da palavra traz. Todas são monossílabas porque só tem uma só palavra, uma só sílaba, né? Uma só sílaba, então ela é monossílaba. E como elas terminam com A, E, só, fé e traz, terminam com as vogais A, ER e OR no plural, então elas são acentuadas. E se também terminasse no singular, como pais está no plural, terminasse com pá no singular, ela seria então acentuada da mesma forma, porque os monossílabos e oxítonas terminados com A, E, O e os plural dessas terminações, elas são acentuadas. Agora vejamos que as oxítonas, além delas serem terminadas com aquelas vogais A, E, O e os plural, elas também, se terminarem em EM, ENS, ela também será acentuada. Assim também como as oxítonas terminadas com ditongos abertos, EI, EU, OI, também serão acentuadas. As paroxítonas, elas só serão acentuadas se terminar com I e o plural, IS, US, R, L, X, N, e o plural, uns, ão e o plural, ãos, ã e o plural, ãs, PS, PS, ON e NUS. Então as paroxítonas só serão acentuadas se terminar com essas letras. Se alguma paroxítona terminar com qualquer uma outra letra diferente dessas que não estão aqui, o I, IS, US, RL, XN, uns, ão, ãos, ãs, PS, ON, NUS, ela não será acentuada ou não serão acentuadas. Então qualquer palavra cuja tonicidade está na proparoxítona, ela é acentuada, como já vimos, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, como identificar então a sílaba tônica? Para poder identificar uma sílaba tônica, alguns professores, por exemplo, eles chamam a palavra como se estivesse gritando ou invocando o nome. Por exemplo, abacaxi, café, sábado, porém.
coragem, parabéns, caráter. Ou seja, nós vimos aqui que a palavra abacaxi, a tonicidade está no xi. E como está no xi, então ela é uma palavra oxítona. Mas ela termina em i. Como ela termina em i, nós vimos aqui que as oxítonas, elas só são acentuadas se elas terminarem em ar, e, o e os plural, as, es, os, em e o plural, ens, ou se ela terminasse em ditongo aberto, ei, eu, oi. Como ela termina em ir, então ela não é acentuada. Agora, se abacaxi fosse paroxítona, ou seja, a palavra tônica tivesse no K, né? Abacá, tivesse no K, então ela seria acentuada, porque a paroxítona que termina em i e us, tá vendo? I e o plural is, elas são acentuadas. Mas abacaxi é oxítona, então ela não é acentuada. A mesma coisa a palavra café. Então, como a tonicidade está no fé, ela é oxítona e ela termina com e. Então, ela é acentuada porque a oxítona que termina com e é acentuada. A palavra sábado, ela é proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Já a palavra porém, ela é oxítona, ela termina em e nós vimos que as oxítonas que terminam em, elas são acentuadas. E nós temos aí a palavra coragem. Repare que coragem termina também em, como porém. Entretanto, a palavra tônica de coragem está no ra. Então, ela é uma palavra paroxítona. E as paroxítonas, elas só são acentuadas se terminar em uma dessas terminações, como i, is, us, r, l, x, n, uns, ãos, ãs, ps, on, nus. E nesse caso, a palavra coragem, ela termina em em, então somente recebe acentuação a palavra terminada em em se ela for oxítona. Como nesse caso ela é uma paroxítona terminada em em, ela não é acentuada. E nós temos aí a palavra parabéns. Parabéns, então parabéns, ela é acentuada porque ela é oxítona e termina aí em ens, que é o plural de em, né? Nós vimos aqui que as oxítonas, elas terminadas em a, e, o e os plural, as, es, os, em e o plural, ens, ela é acentuada, assim como também os terminadas com os ditongos aberto, ei, eu, oi, também são acentuados. E nós temos aqui a palavra caráter, e nós vimos que ela é paroxítona porque a palavra tônica está no ra, ou seja, na penúltima sílaba, e nesse caso ela termina em R, e nós vimos aqui que as paroxítonas que terminam com R também são acentuadas, assim como as paroxítonas que terminam com L, com X, com N, com com uns, com ão, com ão, com an, com ans, ps, on e nus. Então, vamos aqui rapidinho no site do Senado Federal e vamos ver uma outra explicação aqui do Senado Federal desse assunto também, que é muito importante. Eu trouxe essa parte resumida para que a gente pudesse ver melhor como é que a gente consegue identificar se uma palavra ela é acentuada ou não. Primeiro identificando a tonicidade e depois identificando a posição dessa tonicidade para saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona e depois identificar as terminações dessas palavras. Então aqui nós estamos no site do Senado Federal, que ela diz o seguinte: os monossílabos, acentuação. Acentua-se os vocábulos monossílabos tônicos terminados em a, e, os e o plural, as, es, os, como por exemplo, dar, né? Então, aí nós temos que ele dá, né, alguma coisa. Então, esse dá aqui, ele é um monossílabo, terminou com a, e a tonicidade, ele é tônico, então ele é acentuado. Paz, mês, só, pois, fé e traz. Por exemplo, relator crê em consenso na votação do projeto de lei. Repare que nós temos aqui um monossílabo que termina com e nesse caso ele é acentuado. Como o e ele tem o som nasal, então ele é o acento circunflexo. Se ele fosse aberto, ele teria o acento agudo, né?
como nós temos ali na palavra dar, na palavra só, na palavra pós, na palavra fé, traz. Vamos ver então a oxítonas. As palavras oxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica é a última, que terminam em a, e, o, ou seja, em seus plurais, as, eis, os, ou então em e o plural ens, são acentuadas. Por exemplo, Carajás. Repare que jaz é a palavra tônica e ela é uma oxítona e termina em a, ou seja, no plural as. Então ela é acentuada porque é uma oxítona que termina em as. Café, como nós vimos, café também termina com e é uma oxítona, então ela é acentuada. E em vez, né, termina com também acentuada. Parabéns e porém. Um exemplo: o Brasil não pode ficar refém de tecnologias de outros países. Ou seja, refém, ela termina com em, então ela é por ela ser uma oxítona terminada em, nós vimos que ela então é acentuada. As oxítonas que terminam com os ditongos tônicos abertos ei, eu, oi, recebem acento agudo. Por exemplo, papéis, chapéu, ilhéus, roxinóis. Então repare que esses ditongos abertos, eles são acentuados porque são oxítonas, né? Ou seja, a sílaba tônica está na última sílaba e eles são ditongos abertos. Então nesse caso eles são acentuados. Por exemplo, Zumbi dos Palmares é um herói da resistência anti-escravista, né? Então, Zumbi dos Palmares é um herói da resistência anti-escravagista. Ou seja, herói. Então, herói é um ditongo aberto e como ele está na última sílaba, a tonicidade, então ele é acentuado. Se nesse caso esses ditongos aqui estivessem na paroxítona, ela não seria acentuada. Mas como ela está na oxítona, então ela é acentuada. Nas palavras oxítonas, as vogais tônicas I e U levam acento agudo quando estiverem depois de um ditongo. Por exemplo, tuiu, teius. Repare que no teiu, repare que o U ele está acentuado, porque ele vem depois do ditongo ui. Nós teríamos então que separar essa palavra, por exemplo, para poder ver como é que ela fica. Então ela ficaria tu, iu, yu. Então esse u aqui ele ficaria separado, o último u ficaria separado do i e u. Então o i ele estaria junto e o u estaria separado. Então por isso que o u recebe aí esse acento agudo. A mesma coisa é tei, us, né? Tei, us. Então eles vêm aí depois do ditongo, ele fica separado. Então por isso também ele é agudo depois do ditongo. Por exemplo, nós temos aí: livro relata passagem da coluna Preste pelo Piauí. Repare que a palavra ao fica junto e o i separa. Como o i vem depois do ditongo aberto aí, o ditongo ao, então ele fica aberto não, ditongo agudo, então ele fica então acentuado. Paroxítonas. As paroxítonas são acentuadas as palavras terminadas em i, is, us, r, l, x, n, uns, ãos, ãs, ps, on e ons. Ou seja, aí nós temos aí as palavras, por exemplo, júri e juris. Repare que júri, a palavra tônica está no ju, e como ela termina com i, então ela é acentuada, porque as paroxítonas terminadas em i, elas são acentuadas. E também o plural, né? No caso, juris. Vírus é a mesma coisa, ela é paroxítona e ela termina em us, e as paroxítonas terminadas em us são acentuadas. Caráter, nós vimos também que ela é paroxítona, ela termina em R e nesse caso ela é acentuada. Textil
Então, têxtil termina em L, é paroxítona, então ela é acentuada. Tórax termina em X, então por ser uma paroxítona, também ela é acentuada. Hífen termina em EN, ou N. Nesse caso, como ela é uma paroxítona, ela é acentuada por terminar aqui em N, né? O N, as paroxítonas terminadas em N são acentuadas. No entanto, a palavra no plural hífens não são acentuadas porque ela termina em ENS. E as palavras que terminam em ENS só são acentuadas se forem oxítonas, como essa daqui. A palavra tônica está no IR, HI, né? IR. Então, ela não é acentuada porque paroxítonas terminadas em ENS, ou seja, ENS, não são acentuadas, só se fosse oxítona. Nós temos aí a palavra fórum. Então, como ela é uma paroxítona terminada em ela é acentuada, e também o seu plural, fóruns, também é acentuada. Nós temos aí a palavra órgão, terminada em ão, por ela ser paroxítona, ela é acentuada, e também temos aí o seu plural, órgãos. Nós temos aí a palavra irmã. Então, como o an, né, termina aí a palavra, e ela é uma paroxítona, nesse caso ela é acentuada, também o seu plural é acentuada. A mesma coisa nós temos bíceps. Então, como ela é uma paroxítona, que ela termina em S, PS, uma paroxítona que termina em PS, então nesse caso ela é acentuada. Que nós vimos aqui que as paroxítonas terminadas em PS são acentuadas. E aí nós temos a palavra próton, como ela termina em ON, e ela é uma paroxítona, então nesse caso pró é acentuada, assim como o seu plural também é acentuado, ok? Nós temos aí então um exemplo. Senadores participam de Fórum Ibero-Americano. Repare que fórum, nós já tínhamos visto que ela é paroxítona, que termina em então nesse caso ela é acentuada. Então nós vimos também que nas palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral, acentua-se a vogal da sílaba tônica. Por exemplo, ágeis, imundícies, lírio, túneis. Então, nas palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral, repare que a palavra ágeis, ela termina com eis. Esse geis, né? Esse geis, esse ei aí, junto aí, ela é um ditongo, né? E ela é um ditongo oral. Então, nesse caso, a é acentuado. Nós temos aí imundícies. Então, esse se aí no final, se no final, são juntos, é um ditongo juntos. Então, aí nós temos que a paroxítona terminada com esse ditongo aí, e então ela é acentuada. Nós temos aí rio, né? Nós temos aí também um ditongo oral, então ele também é acentuado. E aí nós vamos aqui ver um exemplo. O processo de desertificação coloca em risco as terras férteis. Repare que férteis, esse eis aí, ele é um ditongo oral. Então, nesse caso, fé é acentuado. Ok? Então, na próxima, nós vamos ver aqui as proparoxítonas. Vou trazer também um exemplo de ditongo oral para que a gente possa analisar um pouco melhor essa parte aqui dos paroxítonos terminados com ditongo oral são acentuados. Ok? Até mais.